debate essa leitura da orientação lacaniana, o Seminário de Miller, o Banquete dos Analistas, com vistas justamente a podermos conversar a respeito da política na psicanálise. Hoje nós vamos ter, então, escalados para nos trazer as questões que digamos, levanta a bola para a discussão, né, que a gente chama de questões sustentáveis, a Maria Cecília Galetti Ferretti, que é a AME, da Escola Brasileira de Psicanálise e da ANP, e Heloísa Prado, Heloísa Teles, Prado Teles ou Teles Prado? Da Silva Teles. Prado Teles. Rodrigues da Silva. Que é membro da Escola Brasileira de Psicanálise, e Paola Salinas, também membro da Escola Brasileira de Psicanálise. Bom, as três vamos apresentar, então, curtos argumentos, questões, para que possamos começar a conversar. Os capítulos hoje são os capítulos 9 e 10, né? O ensino da psicanálise, que é o capítulo 9, e o capítulo 10, transferência de trabalho. Sendo que já no capítulo 9, o Jacques Lamillère introduz já de cara a questão da transferência de trabalho, né? que ele retoma de Lacan, onde o ensino de um sujeito a outro sujeito em psicanálise só se daria pelo viés da transferência de trabalho. Então, digamos que esse é o mote de nossa discussão hoje, né? Vamos discutir efetivamente o que se trata do ensino na psicanálise, né? O Miller recorre, por exemplo, ao ensino das matemáticas para fazer uma diferenciação, uma aproximação e uma diferenciação entre o que há de ensino nas matemáticas e o que há de ensino na psicanálise e como esse ensino se procede, não é? Assim como poderemos também interrogar a diferença entre trabalho de transferência, a transferência analítica propriamente dita, né, com a transferência de trabalho. Qual que é a diferença nessas duas dimensões da transferência? E o Lacan, ele só vai falar de transferência de trabalho porque ele define o final da análise não como alguns outros, né? Ele define o final da análise justamente como tendo um resto transferencial, né? Não há liquidação da transferência. Então, se não há liquidação da transferência, essa transferência é dirigida para algum lugar, né? E, então, a tese inicial seria que essa transferência seria dirigida ao trabalho com a psicanálise. Também poderemos nos interrogar, que me parece que é uma questão bastante aguda, não é? Se a psicanálise trata-se de uma prática iniciática ou não, né? Ele faz algumas referências aqui a isso, ao mesmo tempo que ela se aproxima da prática iniciática, porque existem psicanalistas, né? Ou pelo menos que se autorizam psicanalistas, e psicanalistas que se autorizam a transmitir e a ensinar a psicanálise, e os outros, ou que não se autorizam, né? Que são pessoas que não se tomam como analistas, ou analistas que não são iniciados na prática do ensino, por exemplo. Mas eu acho que isso é uma discussão que precisa ser mais aprofundada, né? Porque se tomarmos a psicanálise como uma prática iniciática, o que ela vai conduzir, né, é efetivamente um efeito de inibição aos não iniciados. E eu acho que esse é um problema, um sintoma, digamos assim, né, onde justamente a prática da conversação, né, fora da prática da apresentação formal do texto, a prática da conversação, ela permite ou ela tenta induzir
né, a fala. Eu estou usando esse termo, que é um termo que Jacques Lameler usa nesse texto. Né? O que o analista induz e a que ele é induzido. Bom, não vou falar mais, eu vou passar então a palavra. Vou passar a palavra primeiro a Cecília Ferretti, que vai então apresentar a questão apresentada dela. Miller se propõe a trabalhar a frase de Lacan: o ensino da psicanálise não pode transmitir-se de um sujeito a outro, senão pelos caminhos de uma transferência de trabalho. Ele começa assim, né? Acrescenta em seus desenvolvimentos sobre essa afirmação que a psicanálise se fez a partir do que se pode dizer a um só. E retoma também televisão. Abre aspas, citação de televisão. O discurso analítico só pode proceder do um por um, isto é, do particular e não do universal, não do para todos. Fecha aspas da citação. Nisto, a psicanálise se distingue decididamente da ciência, que, seguindo o iluminismo, procede do postulado do para todos e da transmissão da experiência. Miller também falará do matema como forma de ensino, porém sem se deter nesse capítulo nesta forma de transmissão que se tornou tão específica da psicanálise. Quer dizer, ele se refere ao matema, mas não se detém aí, pelo menos não nesse capítulo. Em relação ao ensino da psicanálise, que procede do um por um e através de uma transferência de trabalho, Miller pergunta se poderíamos falar em professores de psicanálise, mesmo havendo departamentos de psicanálise nas universidades. Lacan, em uma passagem de uma conferência intitulada Lugar, Origem e Fim de Meu Ensino, referindo-se ao lugar que chegou e que opõe na postura de ensinar, afirma. Ele está dizendo, eu corto uma frase, uma expressão é uma forma de falar que ele utiliza aí. Ele diz: uma vez que ensino a. Portanto, há ensino na psicanálise. Esse significante ensino agrupa 3 conferências, é o nome do livro, agrupa 3 conferências e ele próprio se declara um ensinante. Em francês, enseignant, né? Ele próprio Lacan. Então, eu faço 2 perguntas a partir disso, que eu procurei problematizar. O texto é muito amarrado, né? Ele vai profundamente nas questões, né, Guilherme? Então, eu procurei questões que pudessem abrir a nossa discussão e fazendo 2 questões, portanto. Quais seriam, fundamentalmente, as diferenças entre um professor de psicanálise e um ensinante de psicanálise? E para fazer essa questão, porque ela parece, à primeira vista, evidente, mas não sei se é, eu retomei uma passagem do seminário 10, Angústia, no momento em que o Lacan define o professor, portanto, né? Ele está falando do professor, não do ensinante. Ele define o professor como aquele que ensina sobre os ensinamentos. É literal, assim ele diz. E que teria sua tarefa melhor executada se fizesse sua colagem de forma menos preocupada, menos comedida. Quer dizer, o professor que ele fala dos ensinos, né, dos ensinamentos que existem. Então, Lacan está sugerindo ele que o faça de uma forma menos preocupada, que ele seja mais livre para falar desses ensinamentos, né? Ele, assim, professor, estaria evocando a falta, diz o Lacan.
Então, um professor denominado dessa forma contratualmente, quer dizer, aquele que é de fato um professor, exerce essa profissão, poderia ser um ensinante? Quer dizer, se apenas o psicanalista poderia ser um ensinante, né? Eu pergunto se um professor não poderia ser um ensinante. A segunda e última questão, né, para a gente retomar, o Lacan, o Miller, ele retoma a tese que o saber existe ao inconsciente, né? Isto é, subsiste fora do nosso alcance e só pode ser subjetivado por meio da transferência. É o único modo de transmitir ao sujeito o ensino do inconsciente. O amor se dirige ao saber e o resultado é um trabalho. Observa ainda que, apesar disto, é possível fazer uma antinomia entre amor e trabalho. Quer dizer, apesar do amor estar tão ligado ao trabalho, é possível fazer essa separação, essa dicotomia, essa antinomia, né? Dando o exemplo das histéricas, que no amor de transferência, segundo os primeiros analistas e alguns outros depois, fazem obstáculo ao trabalho. Quer dizer, na clínica, né, as histéricas, ao se instalar a transferência, o amor de transferência, isso faria obstáculo ao trabalho. E é uma provocação, essa minha pergunta. Sim, um parênteses aqui. O amor é o tema, né, das nossas próximas jornadas, portanto, que inclui o laço analítico. A questão do amor e da transferência, é um parênteses. Então, a pergunta diretamente. Por que o Miller cita os primeiros analistas e alguns outros depois? Porque ele só se refere aos primeiros analistas e alguns outros depois que fizeram essa antinomia, né? Então, é uma tese, eu quis marcar e lembrar isso, trazer isso para a discussão, que essa é uma tese freudiana e uma tese lacaniana, né? Isto é, o amor como resistência. Então, tanto no seminário 1, quando Lacan trabalha os textos técnicos do Freud, claramente o amor fica colocado como resistência, né? A questão do imaginário, da relação dual, da palavra vazia, etc. E também no seminário 11, quando a transferência ela pode provocar o fechamento do inconsciente. Então, me chamou a atenção, quer dizer, quem seriam esses primeiros analistas, né? O Freud? Ou então alguns outros depois? Por isso que eu falei, é uma provocação para trazer novamente a questão do amor e da transferência. Para quem? Talvez a Heloísa, com a sua intervenção, possa começar a esclarecer um pouco essa questão. Vamos lá? Bom, eu reuni algumas referências antes de trazer a minha questão, que foi, bom, ao ler do seminário, eu fui pesquisar e tive um bom encontro com o texto da Silvia Tendros, que situa o contexto do Banquete dos Analistas, e aí eu cheguei a um texto do Miller, que é de dezembro de 1989, que se chama Acier l'Ouvert, que seria aço aberto, mas que faz homofonia com a céu aberto, né? Então eu vou trazer essas referências rapidamente, eu não vou me estender tanto para poder chegar na minha questão, mas eu acho que são referências essenciais para a gente entender muitas passagens do Banquete dos Analistas, né? Bom, a primeira referência que interessa para essas duas aulas é o que a Cecília já trouxe, que é o ato de fundação de 21 de junho de 64, que é o texto do Lacan ao fundar a Escola Freudiana de Paris. Então, é no ato de fundação que encontramos a passagem que será trabalhada por Miller nessas aulas do seu curso Banquete dos Analistas. Então, essa passagem está na página 242 dos escritos, no item 7.0,
da escola como experiência inaugural. Então, ele dirá: o ensino da psicanálise só pode transmitir-se de um sujeito para outro pelas vias de uma transferência de trabalho. Essa expressão, transferência de trabalho, não será mais retomada por Lacan, e quem se ocupará de desenvolver isso justamente é o Miller. Transferência de trabalho será o tempo todo pensada intrinsecamente em relação à escola. A outra referência, 1980, ocorre a dissolução da Escola Freudiana de Paris e, na sequência, a fundação da Escola da Causa Freudiana. 1981, morte de Lacan. Então, nós temos, em 1989, um acontecimento que desencadeia uma crise na ICF, ou seja, 8 anos depois da sua fundação. E essa crise, e depois a gente pode entrar em detalhes, que eu não vou me estender agora, mas é em relação a um membro da ICF, né, que insulta Miller, inclusive, né, publicamente, à escola, um ataque à Miller à escola. Por isso que em muitas passagens do seminário, vocês vão ver, eu fui insultado, nós vamos ter que decidir, há um julgamento. Então ele está se referindo a uma assembleia da ICF que decidirá sobre a exclusão, a suspensão desse membro da ICF, né? Então, esse é o contexto. Vocês podem encontrar essas referências na página 149, 151 do banquete, e é onde ele fala a crise, não de funcionamento, mas uma crise ética, uma crise do querer ser. Isso está na página 149, né? E aí ele faz uma referência à pulsão de morte, aí, né? Bom, desse texto do Miller, de dezembro de 89, aparece a expressão transferência de trabalho, aonde ele vai colocar que entramos na escola por Lacan, na ICF, né? A gente está falando de 1980, permanecemos nela sem Lacan, se referindo à morte de Lacan um ano depois. E na sequência ele vai falar prosseguir com Lacan. Então é por Lacan, sem Lacan e com Lacan. E esse com Lacan, o que o Miller vai distinguir, que nesse momento há dois grupos, digamos, aqueles que pensam a escola separada de Lacan, Lacan sem escola, e é o grupo que o Miller sustenta, que é impossível pensar sem Lacan sem a escola, quer dizer, aqui que tem a famosa expressão nesse texto do Miller, que ele fala, Lacan tem que ser tomada como um bloco. É uma frase aonde o ensino, a prática analítica e a escola. Quer dizer, não dá para pensar o ensino da psicanálise sem a escola, né? Isso que eu entendi dessa referência, que me pareceu fundamental. Bom, e esse texto do Miller suscita muitas reações, e tem um texto fundamental de uma participante ainda da ICF, que é Anne Stalik, que está no Lettre Mensuelle 86, que vai propor uma dessuposição de saber no final da análise. Então, toda essa discussão que o Miller vai trazendo, né, é uma resposta a esse texto, né, e que ele vai tomar ao longo de várias aulas depois. Inclusive, na página 190, ele cita explicitamente ela, né? Exatamente, e contextualiza essa questão de exposição. Que é toda a questão também do final de análise, né? Então, o Miller vai dizer que fazer da dessuposição de saber do outro o critério do final de análise é um erro de doutrina, né? E ele aponta justamente no capítulo 10 que o amor ao saber dará lugar ao desejo de saber, né? Então, aqui, quer dizer, se passa da suposição de saber à demonstração, né? Quer dizer, aí a gente vai... O que essa demonstração tem a ver com a transferência de trabalho, que eu entendo. Bom, inclusive com saber a céu aberto, que exatamente. É a homofonia aqui acredita. E outra referência que eu acho que é importante, nesse momento, em 1990, o Miller está preparando justamente o Seminário 8.
o seminário da transferência, que aparecerá em 1991. E o avesso da psicanálise também. Né? Então, são dois, a transferência, que é o tema todo que ele está, ao mesmo tempo ele está preparando o seminário do Lacan, o seminário 8, e o avesso da psicanálise, né? Que é o seminário eminentemente político nesse sentido. Bom, então minha questão, então essa é um pouco a ponta. Depois a gente pode retomar essas referências, eu consegui alguns textos, inclusive a intervenção do Miller nessa assembleia, né, onde está em discussão a suspensão desse membro. Né? Bom, então, sobre os dois capítulos. Para sustentar minha questão, parto de um trecho do final do capítulo 10, apoiando-me no que Miller desenvolveu anteriormente acerca da diferença entre trabalho de transferência, próprio da experiência analítica, e transferência de trabalho, situada no contexto do ensino da psicanálise. Então, essa é a passagem do Miller que eu destaco, que está na página 193. O objetivo do ensino de Lacan, segundo sua própria confissão, é a indução ao trabalho. É o trabalho da indução ao trabalho. E aqui é a passagem que eu gosto muito, que eu acho fundamental. E não se trata de uma identificação, mas sim de um passe. Interessou-me pensar, portanto, o tema da transferência de trabalho à luz da própria experiência de escola. Mais precisamente, sobre os efeitos que essa própria experiência produz. Parece-me que muitas vezes evocamos o termo transferência de trabalho para designar a transferência que alguns estabelecem entre si ou ainda que alguns estabelecem com um outro. Fica claro? Então, justamente a gente tem que sustentar que não é isso. O que Miller nos faz ver, justamente, que no termo transferência de trabalho, não se trata de uma transferência que se dirige a um outro, isto é, prerrogativa do dispositivo analítico, e cabe ao analista sustentar seu ato para que o analisante realize o trabalho analítico, o que implica o trabalho de transferência. A transferência de trabalho implica precisamente em sustentar uma transmissão apoiada em um entusiasmo, diria, daquele que pôde aprender com a sua experiência, sua própria experiência analítica. Trata-se, portanto, no termo transferência, de transmitir, de transferir, tal como já podemos encontrar nos primeiros textos freudianos. Essa é a definição de Freud no início do trabalho de transferência. Se trata de transferir, transmitir, né? Transferir algo de um para outro. Assim, tomar na experiência de escola a transferência de trabalho na contramão disto, ou seja, considerar que a transferência de trabalho se dirige a alguém e este alguém tomá-la como tal, estamos na lógica da identificação e suas consequências. Dentre elas, o risco da tendência à formação de grupos. Nesse sentido, o amor à escola de Lacan, e eu adoro isso porque Lacan diz que aqueles que ainda me amam prosseguirão com Lacan, com a escola, né? Com o qual estamos de alguma maneira sempre concernidos, induz a cada um em apoiar-se em um desejo, que somente pode ser isolado em sua própria análise, para que, de fato, em uma posição sempre de analisante, possamos sustentar o ensino tal como Lacan nos indicou. O ensino que induza ao trabalho que será próprio a cada um, sustentado, por sua vez, no seu desejo de saber. Talvez dessa maneira possamos fazer valer essa proposição de Lacan, na qual podemos ler seu desejo de realizar uma verdadeira contra-experiência em relação à IPA.
uma vez que nela havia no cerne da formação e nas teorias do final de análise o tema da identificação ao analista. Cabe do Paola. Eu vou começar. A primeira pergunta que me surgiu foi: o que sustenta a transferência de trabalho em uma escola? Após a retomada dessas duas aulas, então, do seminário, me pareceu improvável, se não impossível, responder essa questão de uma maneira ampla, né? O que sustenta a transferência de trabalho numa escola? De uma maneira ampla, que não embrenhando aí nessa pergunta, né, na tentativa de resposta, a posição de cada analista frente à transferência, e essa transferência entendida como uma articulação entre amor e saber. Ou seja, aí como responder, teria essas balizas, vamos dizer assim. Eu retomo a frase já citada, né, que está no banquete, retomada de Lacan, que o ensino da psicanálise, então, não pode transmitir-se de um sujeito ao outro, senão pelos caminhos de uma transferência de trabalho. Me dá para afirmar nesse seminário que essa tese da transferência de trabalho, como ele nomeia, de Lacan, sustenta a razão para fundar a sua escola. E aí acho que isso entra no ponto que a Heloísa marcou, né? Nessa perspectiva também da contra em relação à ITA, né? Ou seja, é uma razão para fundar a escola essa tese de transferência de trabalho. Tal tese concerne ao ensino da psicanálise e a transmissão desse ensino, ou seja, pontos que dizem respeito à escola. A pergunta é: o que a psicanálise nos ensina? Como ensiná-lo? Essa pergunta que o Miller vai retomar no seminário, evidencia uma cisão entre o que a psicanálise ensina, tomada na vertente do que se articula à experiência analítica, e os caminhos desse ensino. Essa é uma passagem do seminário do banquete. Neste ponto, então, abre-se a discussão entre aquilo que se transmite de um para um e o para todos, que é toda essa discussão, enfim, que seja colocada. Qual transmissão que nos interessa? Vamos dizer assim, é possível ter um para todos ou não, né, na psicanálise? Assim, o que se ensina a partir do que se pode dizer a um só, ou seja, o ensino a partir da experiência analítica, da transferência analítica, terá um desdobramento em relação à transferência de trabalho que restará ao final. Ou seja, se pensasse em transferência de trabalho ao final da análise, ela tem uma relação com a transferência analítica daquilo que se transmite de um por um, de um a um, na experiência. A questão é: ao tomar o discurso analítico como aquele, aspas, que procede somente do um por um, ou seja, do particular e não do universal, não para todos, como escrever então a transferência de trabalho? Essa é a minha pergunta. O saber que está em jogo, como a Cecília já retomou, é aquele, ou seja, que se procura transmitir também, é aquele que existe no inconsciente. E somente se consegue saber algo desse saber fechado, que é o saber do inconsciente, mediante o trabalho de transferência, ou seja, na vertente do amor que se dirige ao saber, e o trabalho do analisante. A tese da transferência de trabalho aponta outra coisa. Então, há momentos de aproximação e momentos de diferenciação. Aponta a outra coisa. A transmissão a outro daquilo que a psicanálise ensina e formula o caminho, que não é o do trabalho da transferência inventado por Freud, nomeado por Freud, mas aquele que Lacan se refere como uma transferência de trabalho. Exatamente, que o trabalho mesmo seja transferido um por um. Como se transmite esse trabalho, um por um. É preciso destacar que, Miller diz, esta tese não aponta a função clínica, mas a questão do ensino. Isso a gente já abordou, não preciso retomar. Ou seja, essa tese da transferência de trabalho, como fundamento do conceito de escola, coloca o analista como um trabalhador decidido, homólogo à posição de analisante. Uma escola de analisante, se me pergunta, né, nesse sentido que pode sustentá-lo, enfim, você retomou a referência, né, Luísa? Em outro momento, onde Lacan vai falar dessa posição do ensinante próxima da posição do analisante. E naquele texto Impossível de Ensinar, que o Laurent vai trabalhar exatamente isso que se transmite na escola, no instituto, enfim,
ele retoma essa ideia de poder ensinar a partir de uma divisão, a partir dessa posição investigativa, de um furo no saber de analisar. Então, retomando, né, a minha pergunta. Como é que se transmite trabalho, então? Né? Não basta com transferir resultados, isso Miller aponta. Então, de uma outra ordem. Trata-se de transmitir o desejo de saber, ao mesmo tempo que a transferência se dirige ao não saber. Trata-se do que fazer com esse diabo errado. Ou seja, se transmite algo dessa posição de analisante e de um ter se virado ou como se vira com o furo do saber. Justamente porque o outro não sabe, há motivos para construí-los, diz Miller, e demonstrar que a verdade é feita de significantes. Bom, essas questões que Miller vai trabalhando, e que a Luísa me ajudou a contextualizar também agora, eu acabei recortando com a ideia de que ele fala da escola como conceito. E me pergunto se haveria uma aliança entre a escola como um conceito, isso Miller afirma, e a escola como instituição. Se há uma aliança nisso e se ela é estrutural. Mas a partir do que a Luísa coloca, já entrando na conversa, eu entendo que quando você retoma essa discussão de que é impossível pensar Lacan sem escola, não é possível pensar uma escola-conceito diferente do que é a escola-instituição, essa condição instituição. Escola-experiência. Não, eu estava pensando do ponto de vista instituição mesmo. Ou seja, no que nos diferenciamos de uma outra instituição. É nesse sentido. E eu acho que você marca exatamente isso, não é da ordem da instituição. Bom, deixo de fora da minha questão sustentada de hoje o que Miller articula na segunda aula, onde as indicações a respeito da indução ao trabalho, da exdução, que foi uma espécie de tradução, que é como se fosse expulsar, podem nos fazer avançar, bem como a articulação entre o passe, o saber e a transferência. Deste ponto ele diz, né, este passe é solidário de uma teoria da transferência fundada no saber, na qual a passagem do amor e do horror que implica o saber ao desejo de saber deve estar acompanhado de uma passagem do saber suposto ao saber exposto. E a exposição do saber é o verdadeiro nome de sua dessuposição, incompatível com a identificação. Então, foi isso que eu... Obrigada, Paola. Quer começar? Posso. Eu acho que, a mim, particularmente, foi muito elucidativo o que a Elo trouxe dessa informação, dessa contextualização deste curso do Miller, nesse momento que estava se passando com a escola de Lacan, né? Acho que várias passagens se esclarecem com isso, mas também nos trazem questões, e é isso que ele explora com essa questão da dessuposição do saber. Então, a gente trabalha há bastante tempo essa questão da transferência como amor, até me lembro de um texto antigo, né? Amor que se dirige ao saber. Então, Lacan vai trabalhar a questão da transferência analítica a partir desse, inicialmente, como essa experiência da implantação e da instauração do sujeito suposto ao saber, né? Como o mais particular do que seja a experiência analítica. Então, essa pressuposição esclarece no sentido de que haveria, então, do amor ao saber, como esse saber que resta ao final da análise. Não é um saber que se constitui, mas é um desejo de saber. Então, eu entendo que é uma outra leitura que o Miller traz aqui, acerca deste percurso, do amor de transferência ao saber que, ao final, levaria essa indução, esse mesmo desejo de saber, essa indução ao trabalho, que é o trabalho de transferência. E não sem a escola, que é todo esse contexto que o Miller está trabalhando aqui no banquete dos analistas. É isso que a gente tem que comer, né,
e explorar Exatamente. a partir e trazer consequências para nós. Então, E eu só queria, antes de passar a palavra para a plateia, fazer um pouco o advogado do diabo, justamente a partir das suas colocações, Heloísa, onde você, que foi retomada agora pela Carmen, que a transferência de trabalho é referida à escola. Não pode ser pensada sem a escola, esse conceito. É Tá. nesse sentido. Mas você nos seus comentários, você frisou que não se trata, por exemplo, na transferência de um para outro, né? Mas sim em relação à escola. Então, Não, eu posso entendi esclarecer. Uhum. esclarece. Então. Sim, sim. quem quiser falar, só... Eu talvez não tenha ficado claro, justamente quando na passagem que eu digo, isto a transferência é de um a outro, justamente, mas a transferência de trabalho, esse termo, essa expressão, por vezes é usada por nós como se fosse uma transferência dirigida a alguém, em torno de alguém que provoca o trabalho, como se fosse uma transferência em torno de um nome, né? E justamente não é como se fosse, eu tenho transferência com uma pessoa específica, isso é uma transferência de trabalho. Não, eu acho que é um equívoco. E correntemente a gente usa essa expressão, a gente escuta o tempo todo, trata-se de transferência de trabalho. Não é essa transferência dirigida a alguém. Sim, nesse sentido. Eu quero levar a coisa para uma outra perspectiva. Sim, fala então. Que se junta com a questão da Cecília. Quer dizer, um professor, supostamente um professor que não se dirige à escola, né? Dentro da universidade, por exemplo. Se um professor, ou se dentro da própria universidade, a despeito de todos os dispositivos que ela tem contra o discurso analítico, mas se um professor, na sua particularidade, né, se ele não poderia ser um ensinante da psicanálise, mesmo estando fora do âmbito daquilo que concerne efetivamente a transferência de trabalho, como você pontuou. Eu acho essa questão da Cecília muito importante tem que ser dado peso, né? Porque senão a gente corre o risco, na contrapartida, eu falei que ia ser advogado do diabo, a gente corre o risco, na contrapartida, de fazer da escola um dogma. Ou seja, a transferência de trabalho só existiria em função da escola. É claro que a escola de Lacan foi fundada pela razão sustentada na transferência de trabalho, como lembrou Paola, a partir do texto do Miller, né? Porém, eu acho que esse é um conceito, o Miller elevou isso à dignidade de conceito, transferência de trabalho, né? Que a gente precisa testar o funcionamento dele em todos os aspectos, né? Porque a escola, mesmo a escola, ela é formada por uns. Ela é um coletivo de uns. Então, se a transferência de trabalho também não se distribui entre uns, a escola fica etérea. Meu modo de pensar. As solidões subjetivas, né? As solidões subjetivas, na teoria de Turing. Agora, a transferência de trabalho, como eu entendo, quer dizer, tem a ver como se transmite a psicanálise, como é que se transmite aquilo que se aprende a partir da própria experiência analítica. É nesse sentido que não dá para fazer uma disjunção, ao meu ver, né, da própria experiência, por isso que eu cito esse desejo, você vai apoiar num desejo de saber que é isolado na sua experiência analítica. E isso funda um outro problema. Deixa eu falar aqui. Então, essa transmissão de trabalho, né, quer dizer, está apoiado nesse desejo que é isolado na sua própria análise. Então, isso é uma transmissão que é o passe, na última instância, se a gente quiser pegar o passe, né? E está na frase aqui do Miller, que eu citei, não é a identificação, mas o passe. Lembra? Aqui que é a frase
Vou retomar. O objetivo do ensino de Lacan, segundo sua própria confissão, é indução ao trabalho. Quer dizer, é aquele que... O que é a transferência de trabalho? É você poder induzir o trabalho no outro a partir da tua posição, né? Do teu entusiasmo em transmitir aquilo que você aprendeu, seja na experiência analítica, e aí você pode... O ensino da psicanálise está apoiado na própria experiência analítica também. Eu não consigo ver... Eu acho que é diferente uma transmissão de um analisante do que um professor de psicanálise. Quando a gente escuta um intelectual, a gente já teve a oportunidade de ouvir, né? Intelectuais que se dedicam à psicanálise transmitindo, e daquele que transmite a partir da posição do analisante, que passou pela experiência analítica, enfim. Isso a gente pode discutir essas diferenças, mas os efeitos me parecem diferentes, né? Eu estou de acordo. Só um minutinho. Eu ia falar, mas... Eu estou de acordo. Eu só quero levantar a questão se a partir desses pressupostos, primeiro, que a gente não... há o risco da gente fazer da escola uma escola vazia. Por quê? Não entendo essa pergunta. Porque se a transferência de trabalho não se distribui entre uns encarnados, Não, mas ela isso... vira uma escola lógica, Não, mas puramente. a transferência, você transfere um ao outro. Correto, eu não A estou dizendo outra o que você coisa- disse. A outra coisa é uma transferência de trabalho em torno de um, e isso é a lógica dos grupos, essa identificação de massa. Se me permitem, posso entrar? É isso que eu quis E mostrar. também, a partir da experiência, só quero acrescentar É isso. justamente a questão dos Isso é uma grupos. conversa, então eu tenho que colocar minhas opiniões. Quando a gente sustenta que o ensino se dá a partir da experiência analítica, puramente, Não só, não só. Isso é importante, não só. porque nós temos que saber transmitir, inclusive isso, porque senão a gente parte para uma prática de iniciados. Aqueles que têm a experiência, então podem ensinar. Não, Entendeu? não só. Mas é diferente. Na verdade, eu vou entrar com um parágrafo do texto, que é um parágrafo que junta ensino, transferência de trabalho e qual é a posição daquele que ensina. E o Miller toma a ele mesmo como exemplo. Então, na 182, eu vou direto ao ponto, mas depois eu vou comentar que acho essa forma de trabalhar bem interessante, das pessoas falarem desde o público, plateia, porque tem, vamos dizer, é uma forma em ato de quebrar com a ideia de um seminário professoral, né? Um seminário de mestres. Então, acho que já se pratica na própria disposição daqueles que falam o que o curso da orientação lacaniana pretende. Então, parabenizo os autores da ideia da iniciativa, né? Carmen e Luiz Fernando. Então, mas o trecho que me interessa é o seguinte, ele vai dizer, como vocês verão, não se prescreve para o ensino da psicanálise uma finalidade de algo completo, de perfeição, de dar o exemplo de um eu sei tudo, senão um objetivo inteiramente determinado pela indução. O que significa, e esse é, para mim, a definição de transferência de trabalho, que é dar lugar ao trabalho do outro. E aí ele dá um exemplo. Como é que se dá lugar ao trabalho do outro? Então ele diz, eu mesmo não me incomodo se alguém chega e me diz, veja, o que você falou a vez passada não está totalmente, não se encaixa totalmente no que você está propondo hoje. Quer dizer, nessa imperfeição
está a possibilidade de alguém que está ali escutando, que está ao lado, dizer, ah, isso me interessou, eu vou averiguar e trarei minha contribuição. Então, ele segue o parágrafo dizendo exatamente isso. Por isso, não me molesta, né? Não me incomoda apresentar-lhes coisas inconclusas, né? Incompletas, ou que variam um pouco a cada vez. Quer dizer, o que eu digo, eu mudo de ideia, ou não é exatamente algo flu, quer dizer, algo frouxo, não muito fechado, amarrado, né? Porque essa é a maneira modesta minha de indicar que há lugar para muitos trabalhadores nesse campo e de voltar a recordar a finalidade indutiva do ensino da psicanálise. Então, me parece que aí dar lugar é dar lugar, ceder lugar ao trabalho dos outros, quer dizer, ceder lugar a quem não tem aqui, a quem está do meu lado, um pouquinho mais para lá ou para trás, enfim, pode ser ou para o lado, ou para aquele, ou para frente, ou para trás, quer dizer, realmente é uma questão espacial. Outro elemento que eu gostaria de trazer, histórico, né? Por isso que me agrada a posição da Heloísa, porque o contexto realmente muda a leitura. E o contexto que ela traz desse seminário, eu testemunhei esse seminário, então tem algo de um revival. Então, exatamente, a jornada da Escola da Causa de outono de 89 foi aonde o tititi se deu, digamos assim, porque havia um grupo, se via, né, a formação de grupo dentro da ICF. Podemos dizer o nome, não? Da pessoa que estava em questão? Sim, o Gerard Comier. O Gerard Comier, mas não era só ele, porque ele, vamos dizer, liderava um grupo, mas havia muitos. E era interessante porque se via, por exemplo, até na distribuição das pessoas nas salas simultâneas. Então, ele ia para um lado, aí ia a patota dele. E eu, que na época era um pequeno sapatinho, como diz o Lacan, Já tinha pedrinhas dentro. ou muitas, com pedrinhas, sem dúvida. Quer dizer, eu vi aquela movimentação. E eu lembro que a fofoca mesmo, era que se estava contestando o passe, porque exatamente o passe não dava essa ideia de seriedade, de um ensino sério, que poderia ser científico, digamos assim, que o passe e, vamos dizer, esse grupo criticava algumas nomeações. Esse foi, vamos dizer, aquilo que, na época, Jacques Miller e as pessoas que o apoiavam não suportaram, no sentido de se colocar o passe em questão. Por isso que era porque fulano e, mais especificamente, trabalhos que pensavam significantes de AES e criticados. Em trabalhos nas jornadas que eram apresentadas. É isso que ele fala da questão do insulto. Foi insultado. Não é ele, né? Foi insultado no sentido de que aconteceu isso. Significantes dos testemunhos dos AES, né? Como se o testemunho do Luiz Fernando, alguém, um colega pegasse algo
do testemunho dele e fizesse um trabalho crítico, dizendo que isso não é um final de análise. Quer dizer, era uma coisa muito forte e muito séria, quer dizer, colocava em risco A escola. e o passe. Né? O passe no sentido da continuidade dessa experiência, principalmente vindo do fracasso da Escola Freudiana de Paris. Então, foi um momento muito, realmente, digamos, onde as areias estavam meio movediças, porque ou se ia de um lado ou se ia para o outro, porque permitir que isso ocorresse, porque você pode não estar muito, esse passe não me tocou tanto. Por quê? Bom, porque meu sintoma é outro, né? Claro que um final de análise de um obsessivo para uma histérica não é, e vice-versa, né? Uma histérica com toda a sua indefinição, né? O que é isso? E as intervenções do analista, que besteira é essa? Um obsessivo vai pensar assim, veja que besteira, isso é um passe, né? Quer dizer, não são todos os passes que tocam a todos da mesma forma, porque não há universalidade do lado do passe. Então, eu só queria trazer para vocês esse momento que foi, quer dizer, introduzir esse método de ensino dentro da jornada foi o insuportável daquele momento e foi o que leva aquela mulher a dizer, bom, esse ano vou falar do banquete dos analistas. Não esqueçamos que um ano depois, seminário 8 e seminário 17, foi exatamente iniciativa escola da EOL. Em 92, janeiro de 92, Associação Mundial de Psicanálise. Então, estávamos nessa reta final da criação da Associação Mundial de Psicanálise e... Esse tipo, Angelina, poderia considerar, a partir das últimas colocações de uma ideia, quase como também um ano zero? O banquete dos analistas... Ele fala na aula de 24 de junho que teve os momentos Não, o ano zero do dia 24 que ele postula é Sim, 64, 81 e 2017. Não, eu sei, não é tudo zero, né? Sentido. Calma lá. Não vamos pluralizar o zero, né? Mas eu queria só terminar, que eu vi para dar lugar ao trabalho dos outros e não ocupar o telefone não, o microfone. O telefone é ótimo. O microfone, era só terminar um raciocínio que... como é que escapou assim, né? Porque não é completo mesmo. As coisas escapam. Mas, então, o banquete dos analistas foi um título que surpreendeu a muitos. Se vocês olham os cursos do Miller antes deste e depois, ele está falando de conceitos da psicanálise, mas esse ele realmente foi um corte, e eu conto sempre essa situação que foi, na época, dramática, mas hoje em dia eu dou risada dela. Eu chego em Paris em janeiro e vejo o Miller falando do banquete dos analistas e digo, poxa, que pena, ele deixou de falar da psicanálise para falar da política, dos analistas, da formação, né? Uma colega de Barcelona com muita raiva, né? Vira para mim e diz, você porque não tem ideia do que é uma escola. Primeiro me rebaixou, né? Depois, falei, sim, não tenho escola, é verdade. Mas 5 anos depois criamos, mas tudo bem. Naquela época não tínhamos, porque ela diz, não é possível se autorizar como analista
sem a referência a uma escola de Lacan. Então, mais do que não há Lacan sem escola, vamos dizer, radicalizando, não há analista sem escola. Queria só terminar com isso. Já vou te passar a palavra, Cecília, só quero fazer uma observação. E eu agradeço a sua parabenização pela iniciativa de fazer o seminário assim. E isso está articulado com a ideia de que a grande maioria dos frequentadores desse seminário não são membros da escola. E há a finalidade explícita, a cielo ouvert, de induzir a transferência de trabalho com a escola. Nós estamos falando desde o lugar da escola. Né? Então, talvez essa mesma pergunta que você se fez, né? Quando o Miller apresenta esse seminário lá em Paris, que pena, ele não vai falar de conceitos da psicanálise, ele vai falar da política da psicanálise, muitos aqui façam essa mesma pergunta, né? E é preciso não deixar esmorecer essa resposta da sua colega. Você não sabe o que é uma escola, mas queira saber. Que a roda está aí, de Barcelona. Você quer falar? Eu queria fazer uma referência a essa passagem que a Angelina ressaltou do seminário do Miller, que quando ela deu, inclusive, os exemplos, né, do que seria um ensino, e usou a palavra inconcluso, deixar algo sem conclusão, né, aberto. Eu entendo que justamente é o que o Lacan fala no seminário 10 do deixar a falta. Ele diz isso exatamente assim, né? É como eu vi uma ligação muito grande entre este específico parágrafo e o que o Lacan indica que o professor deveria fazer, quer dizer, suscitar a falta, deixar sem a conclusão, né? Aberto. Bom, essa é uma primeira coisa que eu queria dizer. Só um minutinho, Carlos, só um minutinho, por favor. Eu queria também ressaltar uma outra passagem do seminário do Miller, que me tocou, me chamou muita atenção. Ele diz que a supervisão, né, porque ele se refere às várias formas de transmissão da psicanálise, fundamentalmente, né? Ele diz assim: a supervisão é um dos lugares eletivos da transferência de trabalho. Quer dizer, portanto, lá estão analista, né, e supervisionando. São duas pessoas, né? Se nós pudéssemos, quando foi feita essa discussão de transferência com a escola, ou de uma pessoa para outra pessoa, eu me lembrei também do tema da transferência. Se não há nessa... Quer dizer, como retomaríamos o tema da transferência, pensando numa transferência, o que haveria de comum numa transferência de trabalho, algo desse tema da transferência, que é a ligação com um traço, né, daquele que é o ensinante, né? E nessa passagem da supervisão, que seria um dos lugares eletivos da transferência de trabalho, que não é pouca coisa afirmar isso, né? E ele se refere também ao passe, que, em certo sentido, é algo que deixa cair a transferência, mas o que se transmite é também algo que se transfere, trabalho, precisamente. Quer dizer, o passe... É o trabalho que se transfere. Aproveitando, eu queria dizer, depois a gente vai passar para a Paola. Porque Freud já dizia, né, do impossível a ensinar. Então, a gente pode entender, porque eu compreendo, que há um impossível a ser transmitido. Há algo da ordem. Então, de um furo, né, de um saber que não é todo. Por exemplo, o saber universitário é um saber todo. Diferente, então, pode ser um professor universitário que seja só um professor universitário, mas um analista, um ensinante pode estar nessa função, mas
talvez ele tenha que transmitir de uma maneira diferente, transmitindo esse impossível, esse saber aberto, esse desejo de saber, e é um saber, vamos dizer, novo, diferente deste saber já constituído e fechado. Paola? Eu estava querendo retomar a questão que eu comecei, né, de cada um, como cada um articula amor e saber na experiência de escola. Porque quando a gente está falando de novo do ensinante, como alguém que ensina algo inconcluso, ou como alguém que dá abertura para que o outro coloque algo de seu, isso é a experiência que Lacan nos transmite, né? A partir da própria abertura dos escritos, que cada um põe algo de si. E isso não é fácil sustentar. É o contrário, ou seja, e aí eu estou pensando na fala do Luiz Fernando com relação às pessoas que frequentam a escola e se aproximam da escola. É uma posição extremamente difícil, por isso ela precisa ser sustentada na experiência analítica, porque é mais fácil sustentar um saber fechado. Sustentar um saber aberto sem que isso passe como uma incompetência, né, um saber aberto que possa causar o outro, né, a querer saber e a ser apropriar daquele saber e daquilo que ainda está por construir, porque se articula a sua própria experiência analítica, não é algo fácil. E é nesse sentido que eu me perguntava se há uma aliança entre a escola enquanto conceito e a escola enquanto instituição. Né? Porque eu acho que há um descompasso, e o descompasso se revela nesses exemplos que vocês vão dando, né? Quando predomina a identificação, e não quando predomina o desejo de saber. Mas, para mim, foi interessante essa conversa, porque me fez retirar do meu vocabulário, por enquanto, essa ideia da instituição. Porque você me falou, experiência. Não, sim, a escola como experiência, a gente já ouviu falar e discutiu em várias instâncias. Mas eu retomei o termo instituição no sentido daquilo da instituição que fecha, daquilo da instituição que não abre o discurso. Então, é interessante poder pensar nessa perspectiva da experiência, mas sustentada, né, no percurso analítico de cada um e no lançamento que esse percurso permite. Até onde o Miller nos orienta ali, ele vai falar exatamente de uma posição que se articula ao S de abarrado. Então, isso de fato se sustenta numa análise, o que fazer a partir desse S de abarrado, ou seja, dessa não existência de um saber que possa uniformizar. Eu queria destacar também que o significante dissolução é fundamental nesse momento, porque justamente em janeiro de 1990 tem o colóquio sobre a dissolução, realizado uns dias antes dessas duas aulas, né? No capítulo tem a disputa e dissolução, que é o nome do pai como valesse dele, tem um subtítulo que se chama esse significante, e o Miller vai trazer aqui nesse texto, ele vai dizer o seguinte, que não há necessidade de uma dissolução formal, nesse momento da ECF, né, para que o pacto que nos liga, né, essa expressão pacto que nos liga a ela, a escola, se mostre seja necessário ser renovado, esse pacto que nos liga à escola, né? E ele vai dizer qual é o êxito da escola, né? Ele fala que não é nada mais, nada menos que uma poderosa transferência de trabalho. Então, o que eu entendo justamente que é a transferência de trabalho, nesse sentido, que sustenta a escola até nos seus momentos de crise. Né, que pode, pelo menos aqui nesse momento, como a leitura que o Miller está fazendo, que o que vai, nesse momento dessa crise, poder sustentar que a escola e o pacto se renove, é essa poderosa transferência de trabalho. Nesse texto, ele volta várias vezes a essa expressão. Então, nesse sentido, eu acho interessante pensar nisso. Ele vai terminar o texto com uma citação do Lacan, né? É aqui, disse Lacan em sua última carta, onde se provará o núcleo por onde é possível que meu ensino subsista. Né? Então, é justamente na escola, entendo assim. Né? O ensino subsistar, também que ele não trouxe questões, alguém mais gostaria de fazer. Porque senão a gente fica conversando aqui sem E problema. a gente tem um monte.
Queria fazer uma pequena observação em relação à experiência, o ensinar a partir da experiência. Veja, eu como coordenador desse seminário, eu estou tentando desconstruir algumas ideias pré-concebidas, né? A Paula acabou de dizer que nunca mais vai usar esse termo instituição. Nunca mais é exagero, né? Pelo menos não por enquanto. Mas, por exemplo, eu posso dizer com toda franqueza que esse significante, transferência de trabalho, ele não é claro. Ele não é claro. Porque, Ainda bem que você falou isso. porque Para mim ainda não é claro. para mim tampouco. Para mim tampouco. Quer dizer, a gente poder entender o trabalho de transferência, a gente entende porque a gente faz análise. Né? Agora, o que se faz com a transferência que sobra, não digo nem a transferência que é o saldo do final da análise, mas a transferência que transborda dentro de uma coletividade analítica. Ela pode ter um destino imaginário, por exemplo, na constituição de grupos, por exemplo, no discurso das suficiências, por exemplo, nas demandas de reconhecimento, né? Que isso acontece, que a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não prolifere de uma maneira patológica. Mas ela também tem a transferência de trabalho. Então, por exemplo, na constituição de um cartel, se não é a transferência de trabalho que acontece na constituição de um grupo de cartel, ainda que o cartel seja ligado à escola, a transferência para a escola está no horizonte, eu concordo com você, porque ele é um dispositivo da escola. Né? Mas se não há transferência de trabalho entre aqueles que vão constituir um cartel acerca de um tema, o cartel não acontece. Mas não é isso. Agora, Luciana, Não é isso. se você me permite, você dizer que a transferência de trabalho para você não é nada clara, é muito importante. Agora, no lugar que você está, você vai consentir que para alguns outros da plateia seja claro. Sim, mas Né? veja Quer bem. dizer, dizer que do seu lugar que não é muito claro para você, não implica que não seja claro para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Acho que essa Claro, é a questão. Mas é isto que está em jogo, inclusive no 1 por 1. Está claro, Exatamente. não é porque você, no lugar que você está, Sim, postulando o que você está postulando, isso não invalida sem dúvida. que para Sem dúvida. alguns Eu seja só quero neutralizar um certo efeito de inibição, Angelina. Eu só quero neutralizar um certo efeito de inibição, que é um sintoma que a gente localiza na seção São Paulo e talvez numa boa parte da escola brasileira, não é? Onde a psicanálise é tomada pelo viés iniciático. E a gente não transmite a psicanálise por esse viés. Então, eu posso, até mesmo desde a posição que eu estou, eu acho importante a minha declaração a céu aberto, que para mim não está claro o conceito de transferência de trabalho. Né? O que não significa que não possa estar claro para você, para a Heloísa, para a Cecília, para a Carmen e para quem mais estiver claro. Mas Né? você falou da indução, essa é a chave. Como? Indução ao trabalho. Essa é a chave. Precisamente, Heloísa, mas Indução. quando eu digo para você que não é claro, até isso tem a ver com o meu sintoma da sombra. Entende? Eu preciso arrancar algumas coisas da sombra. E para mim não é simples dizer que é uma indução de trabalho. Eu fiquei muito entusiasmada. Eu até escrevi para vocês, aprendi porque esclareceu.
assim, esclarecer um pouco, não tudo, porque eu fazia uma confusão também. Sim. Achava que transferência de Como trabalho era ele, uma né? transferência. Eu fazia uma confusão. Então, veja, eu quero arrancar algumas coisas da sombra a partir desse seminário sobre política da psicanálise, porque acho que a política da psicanálise entre nós está muito na sombra, né? E eu acho que a gente precisa ir com o meu método é de interrogar, né? De perguntar o que é transferência de trabalho. Então, é bom que a gente localize que isso é a razão da escola de Lacan, etc, etc, etc. A gente localiza uma série de elementos que a gente pode ir fazendo uma construção a partir disso, a partir de um S de abarrado mesmo, né? Porque senão a gente recai de uma maneira mais disfarçada, digamos assim, na transmissão a partir do mestre. Exatamente. E aí não é só o lugar aí que conta, né? É desde a posição que a gente fala. Enfim, era só para reforçar em ato que esse seminário é para tirar algumas coisas da sombra, pelo menos eu pretendo. Isso para mim foi um efeito. Sabe que uma coisa interessante, eu venho trabalhando esse seminário já antes, e também causada porque transferência de trabalho é o meu tema de trabalho no cartel, que inclusive está para terminar. Ele já me fez produzir um primeiro trabalho, mas eu acho que tem tanta coisa para a gente discutir sobre, né, esse chapéu da transferência de trabalho e da transferência analítica, que nós vamos dar prosseguimento a isso rapidinho, e para cá. Prosseguimento a isso, porque não é um tema que vai voltar durante este seminário inteiro, aliás, esse curso inteiro, em que a gente se debruça sobre ele já faz algum tempo, inclusive nas discussões do conselho da escola. Voltando à questão da Cecília, quando ela fala sobre existe professor de psicanálise, foi aí que, para mim, a confusão com transferência de trabalho começou. Porque se você pensar que a transferência de trabalho você transmuta o amor ao saber, do trabalho da transferência, para o desejo de saber, né? E o Miller fala num passe, necessariamente haveria um passe ali, entre o amor ao desejo, né? E que essa transferência de trabalho se transmitiria por indução do um a um, né? De um a outro. De um, suposto ao exposto. mas ele, exatamente, do suposto ao exposto, ele faz também uma ligação entre o trabalho de transferência, que é um a um, mas a transferência de trabalho também é um a um. Mas quando ele fala quando ele está falando a posição que ele fala para uma multidão. Ele não é uma transferência de trabalho. Ele diz, é o oposto, não está no texto. O oposto, o oposto do que eu faço aqui. Aqui eu falo para uma multidão, né? E depois, na frente, ele diz aquilo que a Angelina citou, que ele sempre deixa, o trabalho que ele apresenta não é um trabalho concluso, é um trabalho com furos. Então, a questão que fica para mim, que para mim é bastante urgente, o que a gente faz no instituto, nos institutos, quando a gente dá uma aula? Isso é transferência de trabalho? No cartel, perfeito, eu concordo plenamente com você. Se não houver transferência de trabalho, o cartel não funciona. Mas e numa aula, por exemplo, no instituto, ou mesmo aqui, numa transmissão, que essa que vocês estão apresentando me parece bem diferente, que eu estou achando excelente. Mas será isso? Esse ensino no instituto, o que é isso? Eu entendo, olha. Eu quero fazer a prerrogativa da mesa. Não, eu só queria, eu entendo a transferência de trabalho como efeito.
Ou ela ocorre ou não, é um efeito. Sim, mas É efeito Mas isso não de uma experiência. Hã? Ela não está de saída. É um efeito. É, sem dúvida é um efeito. Mas eu acho que a pergunta da Bernadette é: se numa aula de instituto, ou mesmo numa apresentação clássica aqui, induz transferência de trabalho ou não? Produz esse efeito? Né? É lógico que não é uma resposta que a gente pode dar, senão no que cada um Como vai ali, ressoar em cada um. como aquilo vai ressoar. Em cada um. Né? Agora, eu acho o seguinte, Exatamente. que há um certo encadeamento lógico das coisas. Né? Primeiro, eu acho que aquele que ensina o faz desde uma posição de sua própria relação com o saber inconsciente, não com o saber dos livros, com o saber inconsciente. Como é que ele se posiciona em relação à existência desse saber? E, portanto, não se trata apenas da própria experiência analítica. Porque a experiência analítica também ela pode ficar etérea. A única coisa que comprova a experiência analítica é o passe, né? E que não é todo mundo que faz. Bom, então eu acho que é da própria posição que o sujeito ocupa na existência do saber inconsciente. Né? Por exemplo, isso está em questão quando se faz o recrutamento para membros de escola, como é que ele está em relação à enunciação analisante dele. Né? E isso leva a um outro ponto lógico, né? Que é em que relação você está com o horror ao saber, que é estrutural. Sim. Né? Não é eu tenho horror, você não tem horror. É nós todos, enquanto seres falantes, temos horror ao saber, inconsciente. E o Freud já dizia, né? Me ame, porque eu não quero saber de nada disso. E é aí que está a vertente do amor enquanto a existência. Né? Então, fazer essa passagem, né, ela implica esse passo lógico. Né? Primeiro, de consentir que há um saber inconsciente. Óbvio, ele estava em análise, é isso. Segundo, como é que eu me posiciono em relação a essa existência do saber inconsciente? Terceiro, né, o que eu posso fazer para colocar esse desejo de saber em ato? Aí sim aparece a transferência de trabalho, para mim, de uma maneira mais clara, né? Que é a colocação em ato de um desejo de saber que se desprendeu do horror. E que produz um efeito de transferência. Sim. E aí, Bernadette, ele pode ser no nível do instituto, porque a perspectiva do S de Abarrado colocado na escola está lá, né? O instituto é do campo freudiano e tem a sua relação com a escola, né? Assim como numa perspectiva que se leve em conta o conceito de escola de Lacan. Na universidade também você acha que é possível? Desde que haja ali uma posição de S de Abarrado, uma posição de analisante. Né? É uma posição de analisante. O que talvez seja um pouco difícil de pensar, um professor na posição de analisante. Para o analista, talvez isso seja mais fácil pensar, porque o analista só se serve do semblante para a sua posição, enquanto analista. Né? Mas a sua posição em relação ao inconsciente será sempre uma posição de analisante. Onde quer que se esteja, se leva isso, ou tende a levar isso. Não zero. Queria resgatar um outro ponto histórico também, que a fala da Heloísa no revival que ela nos leva. Uma outra discussão naquela jornada era, na crítica ao passe, era como é que a intimidade de uma pessoa poderia, por simples fato da nomeação, adquirir status simbólico, adquirir status de significante. Quer dizer, se o que a pessoa falava sobre a sua estoeira, em que medida isso
pela nomeação, virava matéria significante e transmissível. Eu acho que essa questão do que se transmite é essencial. E me parece que um ponto também é que o saber do passe, como é um saber muito singular, diz junto de qualquer universal, quer dizer, não é a partir de uma categoria universal que a gente chega à singularidade. Tem que haver uma disjunção entre a singularidade de um passe e o universal. Então, realmente, é de uma outra ordem de saber a questão quando alguém fala a partir das suas singularidades. Eu acho que então me parece que realmente essa crise e esse banquete que se serviu após a crise marca uma orientação que se deu ao passe. E não podemos esquecer que isso foi uma coisa que a Judith Miller lembrou naquele editorial da opção lacaniana, que sempre nas crises do passe, a crise do passe tem estado associado à fronda, quer dizer, a uma revolta dos mestres. Os mestres se sentem desestabilizados. Sempre a crise passa por uma revolta. Revolta, quer dizer, o discurso do mestre querendo se impor ao discurso analítico na experiência institucional. Aliás, assim eu junto Elô com Paulo. A experiência institucional. A gente pode falar. Sempre fazendo casamentos. Cada um com seu passe. O seu é a sombra, o meu é fazer. Tirar da sombra. Tirar da sombra, não é fazer constituir dúvidas. Muito bom. Infelizmente, a gente tem que interromper, que já passamos da hora. Eu queria informar que a próxima quarta não haverá nenhuma atividade de turno semestre de feriado. Nós voltaremos com a conversação da orientação lacaniana no dia 13, onde trabalharemos os 3 próximos capítulos. E no dia, então a próxima atividade será no dia 6,